Jornal Muito Mais. Essa quarta-feira está no ar, uma quarta-feira bonita, cheia de sol, com um jeitinho de verão, mas sendo uma primavera em primeiríssima etapa, não é não? No programa de hoje tem assunto sério, viu? Nós vamos falar sobre o Setembro Vermelho, a campanha que conscientiza sobre as doenças cardiovasculares. E para falar sobre esse assunto, daqui a pouco eu converso com o cardiologista intervencionista Glauco de Guzmão. Pois é, mas vai também ter música. Tem o cantor paraibano Kleber Barbosa, que está em Brasília numa temporada e já vai falar para a gente ao vivo, contando o que é que está acontecendo por lá. Vamos ter outras novidades e, é claro, gastronomia, informação e muito mais. Senta aí, vamos com a gente. E a gente vai começar o programa hoje falando de um cantor paraibano que está se destacando em Brasília. Olha, eu estou falando de Kleber Barbosa, que já está com a gente aqui no vídeo, vai aparecer agora, está numa demorazinha. Então não vamos começar com ele não. Vamos dar agora uma reviravolta e vamos falar aqui com o médico intervencionista, cardiologista, doutor Glauco de Guzmão. De Guzmão, eu sempre pensava que era Glauco Guzmão, mas eu tenho um dia aí que faz a diferença, né? Então, Glauco, os índices no Brasil ainda são muito altos de morte por problemas cardíacos. E a gente está no Setembro Vermelho, né? Porque, aliás, o setembro está cheio de cores, né? Tem o verde, tem o vermelho, tem o amarelo. Isso. E aí eu quero saber do senhor quais são os caminhos que o Brasil está tomando para evitar tantas mortes, que os índices são muito altos, acima de 30%. É algo assim muito preocupante. Sem dúvida, Gerardo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer para mim estar aqui com você no seu programa. E ainda mais para falar de um assunto que é de cardiologia, de coração, nesse mês que Setembro Vermelho, que Isso. Foi escolhido Setembro Vermelho porque dia 29 agora é o Dia Mundial do Coração. Uhum. Como você bem disse, os números muito nos preocupam. A mortalidade por doença cardiovascular chega a 30%. Então, 30% das pessoas que morrem no mundo morrem por doenças do coração. É alto demais, né? É muito alto. Aqui no Brasil, chega a ser 380 mil mortes por ano. Se você fizer uma conta rápida, dá mais de 1.000 mortes por dia por doenças cardiovasculares. E por que esse assunto tanto nos interessa? Porque boa parte, Gerardo, dessas mortes podem ser evitadas. Isso. E não acontecerem tão cedo, né, doutor? Porque, em geral, são pessoas ainda muito cedo. Os problemas coronarianos em função de uma série de fatores que contribuem para que rapidamente se instale esse problema. É verdade, é verdade. Os maus hábitos estão acelerando o processo de obstrução da coronária e isso faz com que, de forma mais jovem, haja oclusão dessa artéria e, consequentemente, o infarto do coração. O que é que o senhor pode considerar como mau hábito? Vamos lá, são alguns que, se a gente, vou citar 4, certo. Que se a gente conseguir mudar estes quatro hábitos, muito a gente vai melhorar nos índices de doença cardiovascular. O primeiro deles é o tabagismo. Sim. O cigarro é inimigo do coração. Houve uma diminuição bastante representativa no fumo. Pelo menos a gente tem proibições em todos os lugares, né? Mas isso ainda não teve repercussão nesses índices que continuam alarmantes. É verdade, 1% de perda de tabagismo por ano. Então isso é uma coisa boa, mas ainda tem muita gente fumando. Isso. Então o tabagismo é uma coisa que é inimigo do coração. O segundo eu falaria da obesidade. Obesidade é um problema, eu diria assim, até mundial, principalmente nos países desenvolvidos. O mundo engordou, né? Tá gordo, né? Sem dúvida. E isso também sobrecarrega o coração, leva à hipertensão, leva a diabetes. O terceiro ponto é exatamente o controle adequado dessas duas doenças, pressão arterial elevada e diabetes mellitus. Se você tem um controle adequado disso, você diminui a chance de ter AVC e de ter o infarto do coração. Sim. E por fim, Gerardo, eu falaria a quarta coisa, que é o estresse, né? O estilo de vida muito competitivo, sem tempo
para ter um lazer, sem o respeito às 8 horas de sono, sem uma atividade física. Então, o quarto ponto seria um estilo de vida um pouco mais saudável. Isso. E identificados esses 4 fatores aí, que a gente sabe que tem mais um pouquinho, mas sim, esses 4 são os mais representativos. Sim. Quais são os caminhos, quais são as ações que estão sendo feitas para diminuir exatamente esses índices aí com os fatores que podem ser combatidos? Existem campanhas, como é que está sendo tratado essa... É uma pandemia, né? Porque se a gente for olhar em termos de números de morte diárias, dá tal e qual o que está acontecendo com o coronavírus. É verdade, é verdade. E tem uma associação, os pacientes que são cardíacos e têm Covid, têm uma mortalidade 3 vezes maior. Então tem essa associação. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Paraibana de Cardiologia e os demais órgãos, eles estão tentando conscientizar as pessoas a terem hábitos mais saudáveis. E principalmente aí, Gerardo, eu citaria realmente a tentar fazer atividade física, melhorar a dieta, perder peso, cessar o tabagismo e ter uma vida de uma forma geral mais serena, dentro do possível. Isso eu acho que é o mais difícil, mas é um desafio nosso. A preventiva para um caso como do problema de coronário, ela funciona e não funciona. A gente vê todo mundo, o senhor como médico e outros tantos, vão sempre às televisões, vão aos rádios, estão em revistas, em televisão, sempre propagando isso, mas de uma forma mais eficiente, para fazer com que as pessoas se conscientizem. A gente não assiste nada efetivamente. É difícil, Gerardo, porque é uma mudança do indivíduo. Sim. Essa mudança é dele, a gente não pode forçar, não fuma, eu não posso obrigar ninguém a fumar, faça atividade física, a gente não pode. Então, o que você falou é verdade, eu acho que não falta esclarecimento, mas falta realmente essa disciplina, que é difícil. Mas a gente faz a nossa parte, a gente fala, fica ali, fica enchendo o saco, faça isso, faça aquilo e tal, e a gente espera que aos poucos as pessoas vão ganhando aí, perdendo um pouco como diz você, ganhando uma disciplina para fazer essas mudanças que são necessárias. Em outros setores também, é algo assim muito forte, né? Na questão do coronavírus, a disciplina de estar nas ruas sem usar máscara, né? Que não está sendo obedecido, né? Com esses cuidados que são básicos para poder a gente diminuir, não é que vai acabar, que não acaba, né? Mas pelo menos tentar. E as pessoas insistem em ficarem do jeito que estavam antes de pandemia. É a mesma coisa com a questão do problema coronariano. Todo mundo que sofre não tem surpresa. Já mais ou menos sabe, né? Eu quero saber daqui a pouco quando é que esses problemas se agravam mais, ou se não tem mais, está chegando cedo. Mas isso é já, porque agora a gente vai iniciar a entrevista com o cantor paraibano Kleber, mas antes a gente vai mostrar um vídeo que foi feito especialmente para essa ocasião. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te olhando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gozar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir sem se explicar. Kleber Barbosa! Tô numa mesa com 4 cadeiras. Aqui já tem 3 enganados por ela, bebendo, esperando a rasteira que você vai levar dela. Fica tranquilo que a 4ª cadeira te espera. Caio Henrique! Tô numa mesa com 4 cadeiras. Aqui já tem 3 enganados por ela, bebendo, esperando a rasteira e você vai levar dela. Fica tranquilo que a 4ª cadeira te espera. Não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir.
E não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra cá. Vocês viram aí, né? Foram duas palhinhas dos meninos do Kleber Barbosa, que está lá em Brasília. E agora sim a gente vai fazer o link com ele para conversar. É isso? Olha aí o Kleber. E aí, meu amigo, como é que tá? Tudo bom, gente? Tudo ótimo. Me fala aí, você mostrando esses vídeos. Um eu sei que foi feito agora, no momento aí de pandemia, deve ter sido. Mas o outro eu acho que foi antes da pandemia, não foi? O do showzão ali? Isso, na verdade, Gerardo, aqui as casas já estão todas abertas, né? Isso. E tá funcionando todas as boates, né, Jack? Todas as boates já abriram e a gente fez aquele vídeo que a gente fez na frente do Planalto, foi, acho que a primeira vez que a gente veio aqui para Brasília, há um tempo bem atrás agora, que foi quando a gente tava semeando ainda as coisas, né, organizando aqui o campo pra gente chegar, né? Me fala uma coisa, e novamente, chegar em Brasília, o que é que te chamou? Foi o celeiro que tem por aí de música sertaneja? Ou convites que já existiam? Me fala. Então, a gente uniu o útil ao agradável, né? Tinha tanto, a gente já tinha vontade, não de vir tanto para Brasília, mas a gente tinha vontade mais de ir para Goiânia. Sim. Só que aqui o mercado que tem aqui em Brasília é quase assim, meio parecido, né? Isso. Então a gente conseguiu se adaptar muito bem aqui em Brasília. Teve muitas propostas para a gente vir para cá, né? Muitas de fãs nossos também que tem aqui já em Brasília. E a gente uniu o útil ao agradável. O mercado com os convites. Né? Muito bem. Durante esse processo da pandemia, houve muita produção de novas músicas? Sim. A gente tá aqui, todo dia é um novo ensaio, todo dia é produções diferentes. Todo dia a gente tá trabalhando de um jeito diferente, né? E a gente chegou aqui em Brasília agora, esse mês tem uns 8, 9 dias? Tem por aí, 8 a 9 dias, nessa última vez que a gente chegou aqui, né? Que a gente tá vindo passar uma temporada aqui, então a gente chegou mais ou menos isso. E aí todos os dias está sendo uma produção diferente, todo dia está sendo músicas diferentes que a gente está pegando. Nosso lançamento aqui em Brasília vai ser dia 3 agora, a gente já fez dia 2, né? Dia 2, sexta-feira, essa sexta outra, né? Vamos fazer nosso lançamento aqui da carreira. Muito bem. Me fala o nome do show que vocês vão apresentar, esse lançamento, e eu queria escutar alguma coisa nova aí para a gente dar um gás aqui ao programa de hoje. Então, o nosso show que a gente vai fazer vai ser nosso lançamento aqui em Brasília mesmo. Vai ser o lançamento Kleber Barbosa em Brasília. Aqui a gente se juntou com a APP Produções e PR Music também, que são duas produtoras grandes aqui em Brasília, né? E a gente vai fazer aí o nosso lançamento. Tem muita gente, inclusive, de Brasília hoje assistindo na online, né? Aí, isso, que a gente até passou os links. E fica aí também o convite para quem é de Brasília. E para quem é de João Pessoa também, vai ter também uma transmissão pelo meu Instagram, e aí vocês podem ver, tá bom? Dia 2, no Dallas Music Bar, aqui numa boate aqui em Brasília. Que horas, Kleber, vai ser isso? A gente sobe no palco mais ou menos 11h30 da noite. Sim. E aí a pessoa não tem nada ali, vai vendo o que está acontecendo, 11h30 e fica até a hora que você conseguir ficar no palco. Isso, exatamente. Muito bem. Canta aí pra gente um pouquinho, para poder a gente dar um Vamos gás. embora. Desbatidas de meu vida. Quando vier o bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Desbatidas de meu vida. Quando vier o bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Só levo o carro e deixa as bebidas. Só levo o carro e deixa as bebidas.
Bacana, viu? Bacana. Eu acho que esse show vai ser tudo aí nesse tempo. Essa temporada fica até quando aí? Ou não tem data? Vai uma temporada que está iniciando até quando der? Olha, inicialmente a gente estava com a data marcada para voltar, né? Para dia 17 do próximo mês. Mas aí a gente está deixando a coisa rolar, né? Aqui, então a gente está deixando levar, né? É. Tá deixando rolar aí, rolando lindo, tipo Ramon Schneider. Olha só, fica por aí que a gente volta já já, tá bom? Então, e a gente vai ao intervalo comercial e volta já já. Tem mais assuntos do coração aqui, mais o Kleber em Brasília e a gente vai contar algumas historinhas que você vai adorar. Até já. Outra vez me deixou. Procuro, me acho, me falo, fazendo errado que pra mim foi certo. Lembra aí quando a gente fez amor, diz então que eu ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, né? Então não estressa e não xinga quem te dá amor toda vez que você me nega. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Ai de mim se não fosse ela, ai, ai, ai. Minha namorada reserva, ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Ai de mim se não fosse ela, ai, ai, ai. Minha namorada reserva, ai, ai, ai. Ai de mim se não fosse Congelou. ela, ai, 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 ai. Eita, Kleber, que tá linda demais essa música aí, viu? Me fala uma coisa, a gente sabe que Brasília tem um poder aquisitivo muito alto, né? E chegar aí para empreender, para fazer uma carreira, para trabalhar, se manter, é uma ralação danada. É assim mesmo? É sim, grande mesmo. Agora eu costumo falar, Gerardo, que Deus sempre tá do nosso lado, sabe? Tá Sim. tudo convergindo aí para dar certo, a gente tá indo, né? A gente também tem muito apoio aqui em Brasília. Realmente, se fosse para ir só eu e ele vir aqui para Brasília se arriscar mesmo, sem nenhum apoio, é muito difícil. Você sair do seu estado para tentar uma carreira em outra é muito difícil. Mas aqui a gente tem muito apoio, tem uma madrinha maravilhosa que nos acolhe aqui na casa dela. Sim. Dá comida também, ajuda nós aqui demais. Tem os produtores que agora tá com a gente, né? Chegou agora com a gente. São 2 produtores e 2 empresários, né? Isso. E até mandar um abraço que estão, inclusive, assistindo. Eric, Hilário também, né? Isso. O Alessandro também. E o Paulo também, né? Gente, pessoas maravilhosas. PP3 Produções e PR. Então, é acolhimento quase que paraibano, né? Porque receber bem aqui na Paraíba é fácil, né? Em todo lugar a gente é bem recebido. E chegar lá, mas também Brasília tem uma paraibanada enorme aí, né? Muito paraibano. Tem que fazer valer, viu? Bota a bandeirinha aí. E estamos levando aí também o forró, né? Nosso forró do Nordeste, estamos trazendo para cá. Né? Que aqui também é quando a gente toca, só dá nós aqui, a música, né? Paraibana, né? O que é que você canta mais de forró paraibano por aí? Qual é o teu carro-chefe de forró? Palhinha. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu ia te ver, te trazer um pateiro, nega, pra derrama em você. Veste seu vestido logo, nega, vem antes de chover. Veste seu vestido logo, nega, se tira me dá prazer. Quando eu chego no riacho, eu vou meter a mão por baixo e arrancando o girassol e tocando um belo shot, dou um cheiro no bote debaixo do lençol. Lá se foi a lua cheia, já é meia-noite, meia até logo, até mais cedo. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu ia te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu ia te ver.
Muito bom, muito bom. Segura aí que a gente volta já, viu? Vou conversar aqui um pouquinho com o doutor Glauco de Guzmão para cuidar do coração, tá bom? Doutor Glauco, a gente falou aqui do fumo, falou da gordura, né, dos gordos, né, dessa obesidade que tem. E aí tem aqui um item que bate em todo mundo no mundo moderno, né? Que é a questão do estresse. Esse estresse que antes da pandemia se apresentava de uma forma, agora está se apresentando fortemente de outra, exatamente pelo sentido contrário. Antes todo mundo via correndo, né, sem saber para onde ia, não tinha tempo de nada, não sabia o que fazer, e agora teve um momento de retração, foi impedido de ir e isso causou estresse também. Como cuidar do estresse? Me dê aí um caminho para poder a gente enveredar por bons rumos. É engraçado, né? Quando tinha pouco tempo, o estresse é porque você não podia parar em casa. Agora que você está com muito tempo, o estresse é porque está em casa, né? É verdade. Esse estresse de ficar em casa, ele está gerando mais depressão. É um caso, o número de depressivos está aumentando bastante. Agora, como que a gente vai tentar diminuir o estresse para ganhar qualidade de vida e diminuir a incidência de doença cardiovascular? Não é fácil. Se eu tivesse essa receita, já estaria rico, né? Não é fácil, mas alguns pequenos hábitos podem ser úteis. Por exemplo? Por exemplo, fazer atividade física. 3 vezes por semana, caminhar meia hora, isso já diminui a chance de desenvolver doença cardiovascular. Isso causa um alívio no nível de estresse. Então, isso já é uma coisa. A outra coisa é dormir 8 horas por dia. Dormir é algo assim de essencial, né, doutor? Essencial. As pessoas que dormem pouco, ao longo do tempo, têm uma chance maior de ter hipertensão, de ter insuficiência cardíaca e também de ter infarto. Então, isso são as duas coisas assim, mais fáceis que a gente pode fazer. Tem outras mais refinadas que, se você conseguir incluir na sua vida diária, vai trazer uma melhora sem dúvida. E quais são elas? Isso. A meditação. Meditação. Pode ser yoga, pode ser só a meditação. Ou e ainda também a parte espiritual, seja qual for sua religião, sou espírita, católico, tentar também voltar-se um pouco para esse lado espiritual. Isso fortalece o lado emocional também. É porque na atividade religiosa, o chegar à igreja, né, ou ao templo, onde quer que seja para praticar a religião, você para, né, e você se concentra. E você viaja, né, nessa imersão na religião, escutando a palavra, tentando receber aquela paz que todo mundo busca. Então, é mais ou menos nesse sentido que faz com que você desestresse. Não é isso? É a volta para você mesmo, é o olhar para você mesmo. Então, esse olhar para você mesmo tenta trazer aí uma tranquilidade, um equilíbrio e também melhorar um pouco os seus valores. Quando você faz coisas que você acredita que são benéficas, o corpo percebe isso, você fica com mais energia, fica mais em paz, até dorme melhor. Tem uma coisa curiosa que aqui fazendo às vezes de advogado do diabo, né? Porque a gente está sempre questionando, e aí a pessoa diz assim, como é que eu vou poder ter tranquilidade, vou fazer esse tipo de imersão, se eu estou precisando trabalhar, se eu preciso pagar, se eu preciso receber? Existe uma carga de estresse aí que para você conseguir não ser tão contaminado, você precisa ter uma força pessoal muito grande para poder entender. Não, tenho toda essa necessidade, mas eu preciso parar para pensar em mim um pouquinho. E aí é que entra, na minha opinião, uma força, né, que a pessoa tem que ter com ela mesma para poder canalizar energias no sentido de trazer benefícios. É mais ou menos isso. Sem dúvida, não é fácil. Não estou falando que é fácil, você tem que pagar as contas, você tem que correr, tem menino, mas faz um pouco que você puder, o pouco que você puder. Eu vou subir escada, isso já ajuda, não vou usar o elevador, o pouco que você puder fazer já vai trazer um benefício. Eu penso muito isso, eu sempre que tenho uma possibilidade de subir um andar, eu prefiro subir o andar do que ir no elevador.
para poder somar a atividade física, né? Perfeito. E aí, sempre buscar esse caminho. Mas tem muita gente preguiçosa, no melhor sentido, né? Não estou aqui condenando ninguém, não. Cada um tem suas preferências. Mas pessoa acomodada, preguiçosa é meio forte. Pessoa acomodada que prefere usar mais essas regalias aí da facilitadora, né? E aí, esquece que é uma questão de necessidade, não é uma questão só também de conforto, né? De subir de elevador. Não, se ter um lancezinho, vamos subir de escada que vai ser melhor para a gente mesmo. Sem dúvida, é uma necessidade. O maior beneficiário vai ser a própria pessoa. E subir de escada, varrer a casa é uma atividade física, lavar o carro é uma atividade física, já tira do sedentarismo. Com que frequência nós devemos e a partir de que faixa etária frequentar com mais assiduidade um cardiologista? Então, após os 40 anos, uma vez ao ano, pelo menos é indicado para fazer os exames de rotina, para verificar a sua pressão, para ver como é que essas coisas estão. Quer dizer que essa questão dos exames de rotina, que são tão famosos, né? Estou fazendo um check-up, que antes era até um charme, né? Antigamente mesmo, porque só vive fazendo check-up, é uma necessidade. Há de se entender que todo mundo precisa estar sendo acompanhado. Precisa, mas não precisa fazer exame demais. Sim. Exame demais também faz mal. É verdade, Foi ótimo essa daí. É verdade. O que precisa realmente é verificar a pressão, Sim. saber a taxa de açúcar, a glicose, colesterol, triglicérides, e é basicamente isso. Os básicos, né? Básicos. Não precisa ficar fazendo exames muito refinados, requintados e caros. Não há esta necessidade. Salvo se você tem sintomas, tem dor no peito, tem algum sintoma, aí sim a investigação mais aprofundada é necessária. Claro. Olha só, a gente está falando aqui dos cuidados com a balança, né? A alimentação e tal. Aí a gente vai agora, nesse momento da tarde, que todo mundo tem uma fomezinha, a gente vai ver agora como fazer um lanche. É isso mesmo. Você liga aí na dica da influencer Rafaela Galvão. Ela vai dar um pão fitness. Todo mundo adora pão, né? Que é ali o coringão de toda mesa. Então, esse pão dá para fazer na sanduicheira. Ah, pensou? Vamos lá conferir. Gente, aqui tá a receitinha do pãozinho fitness que eu compartilhei ontem, todo mundo pediu. É muito fácil. A base são 2 ovos, 2 colheres de farinha ou farelo de aveia, um fiozinho de mel, tá? E uma colher de requeijão. Mistura tudo. Sal. E depois que você já misturou tudo, você acrescenta um pouquinho de fermento. Peguei a nossa misturinha e coloquei nessa mais compridinha aqui, que possa ir ao micro-ondas. E vou levar por 3 minutinhos e já volto com ele pra vocês. E 3 minutos depois, é assim que o nosso pão vai sair do micro-ondas. Hoje na receita o meu foi sem fermento ativo, ele ficou machinho, mas também não tem problema, que eu já fiz sem fermento. O sabor fica bom, ele só não fica tão bonito. Mas enfim, o que importa é que fica gostoso. E ó, gente, agora eu coloco na sanduicheira por 1 minutinho só pra dar aquela douradinha por fora e o sanduíche tá pronto. E ó, gente, nosso pãozinho de ovo e aveia ficou pronto. Ele é fácil, é rápido e é fitness. Eu tenho certeza que vai quebrar um super galho aí nos lanchinhos da quarentena. Espero que vocês gostem. Olha, não é super galho não, é delicioso mesmo. Isso aí é uma perdição. Doutor... Me fale aqui agora sobre a questão. Eu, no início da entrevista, disse cardiologista e intervencionista. O que é uma coisa e o que é outra? O cardiologista cuida do coração e o intervencionista? O cardiologista intervencionista, ele é um cardiologista clínico como qualquer cardiologista, mas além disso, ele faz vamos dizer assim, o desentupimento das artérias coronarianas, faz o cateterismo cardíaco e a angioplastia, que é o desentupimento com a colocação de uma molinha chamada stent. Aí, o cardiologista que isso faz é chamado de cardiologista intervencionista. Me fale uma coisa, a gente escuta muito falar de stent.
né? Todo mundo assim, eu fui fazer qual é o nome do exame, meu Deus? Cateterismo. E aí deu o que eu precisava de um stent. Aí tem gente que bota uma molinha, 2, 3. Eu já escutei até gente com 4. Aí a gente já pensa que a pessoa está morrendo, mas nem sempre, né? Então, o que é o stent? Qual é a função dele, para poder as pessoas entenderem bem? O stent é uma molinha, como se fosse uma molinha de caneta. E qual Sim. que é a função do stent? Quando você faz o cateterismo cardíaco e observa que há um entupimento Ou na seja, coronária... a gordurinha pregada nas paredes da artéria, da né? artéria, obstruindo a luz do Sim. vaso em mais de 70%, menos que isso não há necessidade, mas em mais de 70%, você vai lá e desentope, colocando esta molinha chamada stent. Então, qual é a função do stent? É desentupir as artérias que têm obstrução, que a gente classifica como grave, e manter a artéria aberta. Essa é a função do stent. Sim. Pode ter 4, 5, pode ter até mais, dependendo do caso. Dependendo do caso. Aí é um procedimento considerado de muito risco. É um procedimento complexo, mas hoje em dia, Gerardo, a gente pode falar que bastante seguro. As taxas de complicação são abaixo de 1%. Então é dizer, bastante seguro. É bastante, 99% de êxito, Isso, né? 99%. Olhando pelo lado contrário, Sim, né? sim. Porque antigamente não, até um certo tempo atrás, para fazer esse exame que iria identificar, corria-se um risco enorme. Hoje eu sei que é até muito comum, toda hora nós fazendo esse exame, que é a entrada, quer dizer, enxergar exatamente como estão as condições das artérias, né? Isso chama cateterismo cardíaco. Você vai com um catéter, vai lá no coração, injeta um contraste, você desenha a árvore coronariana. Sim. E observa se há algum entupimento ou não. Esse diagnóstico de ter entupimento de artérias é muito comum em pacientes que têm que tipo de doença? É comum, Gerardo, naqueles pacientes, geralmente que são diabéticos, são mais idosos, têm mais idade, mais de 65 anos, que têm diabetes, que são tabagistas e que são obesos. Esses são Quer dizer, todos dentro da linha aí do que a gente deve cuidar, né? Isso. O açúcar, o tabagismo e a gordura. Isso, não é exatamente. Isso? Então, a gente vai voltar agora, vai dar uma nova interrupção no papo aqui, doutor Glauco de Guzmão, para a gente ir lá em Brasília, que os meninos estão lá esperando, devem estar morrendo de fome. Já almoçaram por aí ou não? Oi? Já almoçaram por aí ou não? Já sim, já almoçamos. Então tá tudo sem agonia, né? Só querendo cantar e voltar e matar as saudades da Paraíba, né? Muita saudade da Paraíba, muita saudade. Mas Queria até mandar um abraço pra minha família toda que é daí. Isso. Nós somos de lá, né, da Paraíba. Minha família, meu pai, minha mãe, um beijo. Meus irmãos, minhas tias, todo mundo aí. Eu vou... Também mandar um abraço para nossos amigos, também parceiros aí, o Leandro, né? O Leandro do Rango Quiosque, o Rafael do Deck B. Olha aí. A galera aí boa demais, Botex 83 também, tamo junto. Estamos chegando de novo pra fazer uma resenha aí. É isso aí. Agora me fala uma coisa, vamos fazer uma revisão. O show vai ser quando? Dia 2, sexta-feira. Sexta-feira da próxima semana, não dessa agora. Isso. Você vai entrar no palco 23 horas, 11 horas da noite. Isso, 23h30, no Dallas. Isso. E vai ser transmitido através do YouTube, Facebook, o quê? Só do meu Instagram, do meu canal do Instagram. Só no seu canal do Instagram, nem uma coisa nem outra, né? Instagram, o caminho é o Instagram. Isso, a princípio vai ser isso, vai ser pelo meu do Instagram mesmo, pessoal. É show para quanto tempo? Vai ser 2h30, né, de show. 2 horas e meia de show. Então dá para ser a boa farra da próxima sexta-feira. Da próxima não, da sexta-feira da semana que vem. Isso, essa sexta. Mas olha, o nosso lançamento, né? O nosso lançamento. Eu fico bem preocupado com vocês aí, porque embora esteja tudo aberto, tudo funcionando em Brasília, os números mostram que o maior índice de morte por conta do Covid são de Brasília, né? Então vocês estão tendo cuidado, vocês estão usando máscara, sim, então, como é que está esse recolhimento? Todo tempo, toda hora, álcool em gel, máscara, a gente virou que era pra gente tocar agora, mas sempre estamos tendo esse cuidado, né? Muito bem, muito bem. Pois olha, vou desejar sorte, não sei antes escutar mais um pouquinho de vocês e espero revê-los aqui bem brevemente. Claro que trazendo os louros e o sucesso daí para aqui. Amém, amém. Tá bom? Mais uma músicazinha pra gente. Pronto,
que é da nossa EP que a gente gravou na Orla de João Pessoa, atrás do Ranquiosque. Galera de João Pessoa também sabe. Vamos mais ou menos assim, né? Não dá mais pra sustentar esse falso amor. Correr atrás de quem nunca me amou e não me deu valor. Vou te contar o que o amor me trouxe. Senta e escuta mais um pouco. Ele trouxe um copo cheio, uma carteira seca. De boca em boca tento esquecer ela, mas como esquecer aquela cena louca. Ela sem roupa, toda linda e bela. De copo cheio, uma carteira seca. De boca em boca tento esquecer ela, mas não me esquecer aquela cena louca. Ela sem roupa, toda linda e bela. Toda linda e bela. Ai, 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 ai. Eita! Kleber, sucesso pra você, viu? Nos encontraremos e eu vou assistir a sua live pra poder comentar aqui com a gente, tá bom? Vamos embora, vamos embora. Um abraço bem grande, sucesso. Agradeço demais vocês, obrigado demais. Gente. Abração. Então, e a gente volta aqui para conversar um pouquinho mais com o Dr. Glauco de Guzmão, para falar um pouco mais dessa questão da hipertensão, desse índice alto. Nós estamos no Setembro Vermelho. Tem alguma atividade que vai acontecer por esses dias agora, marcando esse momento de cuidados com o coração, Dr. Glauco? A Sociedade Paraibana de Cardiologia tem como presidente o Dr. Lenine Ângelo, está organizando uma série de eventos. A gente está um pouco prejudicado, para falar a verdade, no sentido da pandemia, de fazer eventos grandes. Então, os eventos são sempre online. Né? Então, vai ter uma palestra sobre riscos da hipertensão, que vai ser capitaneada pelo Dr. Lenine Ângelo. E você consegue isso através do site da Sociedade Paraibana de Cardiologia. Doutor Marcelo Queiroga é presidente da Sociedade Brasileira, né? Isso, doutor Marcelo Queiroga, um grande amigo nosso, que muito nos honra com a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O senhor está falando aí da Sociedade Paraibana de né? Cardiologia. Me fale uma coisa, a presença do doutor Marcelo lá em Brasília ou no Rio de Janeiro, São Paulo, não sei onde é a sede da sociedade, traz bons frutos para a Paraíba? Sem dúvida, Marcelo é muito atuante. A sede é no Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira, e Marcelo está fazendo uma gestão que, Gerardo, eu diria assim, brilhante. Ele é muito atuante. A Sociedade Brasileira já fez assim, mais de 50 lives esse ano sobre os mais diversos assuntos na área de cardiologia. E, sem dúvida, engrandece a Paraíba. Claro. É uma referência. É uma referência, né? É uma referência. Isso. Olha só, eu fiz essa pergunta meio que sabendo a resposta do doutor Glauco, porque realmente Marcelo consegue esse êxito de colocar a Paraíba em cena como presidente da sociedade mais importante de cardiologia da América Latina. Nós somos o maior país, né? Sim. Então, isso é motivo de muito orgulho e a gente precisa realmente realçar. Ele já esteve aqui conosco e por isso essa referência que a gente é sempre bom frisar, porque há sempre em cena aquela tese de que a prata da casa não faz milagre, né? E a gente sabe que ela faz, porque quando é boa mesmo, a gente está sempre comentando, né, doutor? É verdade, o Marcelo muito bem nos representa. O Marcelo Queiroga muito bem nos representa. Há sempre uma pergunta do telespectador. Eu vi lá, doutor Glauco de Guzmão, no seu programa. Como é que eu acho ele? Ah, então. É um prazer. Eu atendo na Clínica da Coluna. Sim. Fica muito próximo ao Hospital Memorial São Francisco, ali na torre, na Rui Barbosa. Sim. Pertinho mesmo, tem Clinepa, tem o Memorial. Tem Memorial, tem o Memorial Diagnóstico, que é um anexo, e depois tem a Clinepa. Isso. Aí fica naquela ruazinha, na Dom Moisés Coelho, 386. Ali é uma região bem hospitalar, né? Tem um hospital samaritano do outro lado, tem clínicas, consultórios, bem interessante mesmo. Olha só, Glauco, eu vou agora fazer um convite, né? Todos os dias a gente procura fazer um convite para você que está em casa, para conferir, para interagir com a gente no mundo das redes. É isso. Eu queria que você desse uma vista, tivesse uma visão no Instagram. Vai lá no @muito mais na Band. Abriu a conta, vai ter lá seguir.
clica lá no seguir, você vai ficar seguindo a gente e a gente vai poder interagir. Sempre falo isso porque às vezes você está em casa e escuta, vê, assiste um programa e fica faltando mais uma informação. E essa informação a gente quer levar para você, mas a gente precisa te escutar. E o caminho é esse, @muito mais na Band. Já que vai estar no Instagram, dá um pulinho no Gerardo Rabelo com 2 L's SB, Gerardo Rabelo SB, o Rabelo com 2 L's, e também clica no seguir. Lá no Gerardo Rabelo SB você vai ver, enxergar tudo que acontece por aqui, no Muito Mais, e muito do que acontece na sociedade paraibana. Olha, eu também gostaria muito de ter a sua presença na nossa coluna, quer dizer, que você pegasse aí agora o seu celular, vai até onde está o QR Code aqui, ó. Aqui, bem aí, no canto da tela, coloca o teu telefone lá e você vai direto para o nosso Spotify, onde tem todos os dias comentários super interessantes. Hoje eu estou falando sobre a chegada da primavera, mas não é a chegada da primavera só a estação, não. O que vem com a primavera? As flores? Você sabe a representação e o significado de flores que todo dia está na sua vida? Não, né? Talvez saiba, mas não tem certeza. Ou talvez saiba, mas não saiba completo. E aí vai lá escutar Gerardo Rabelo, que você vai saber de pelo menos algumas flores, o que é que elas representam na vida da gente. Então, tá feito o convite, viu? QR Code aí, celular junto, vai chegar na coluna de Gerardo Rabelo. E de tabela ainda vai ganhar informação de futebol de Yuri Quiroga, que está sempre com a gente nesse endereço que a gente está dando para você aí, tá bom? A gente volta aqui para dar uma arrematada. O que, diretora? Ainda sim, isso aí eu sei. Então vamos conversar um pouquinho mais com o doutor Glaucio Guzmão para a gente esclarecer mais um pouquinho sobre as doenças do coração. Porque eu mesmo cuido demais e vivo buscando, que eu sou diabético, vivo falando isso aqui, então eu tenho esse controle bem em mãos e sei exatamente dos cuidados que a gente deve ter. Mas as pessoas em casa sempre ficam achando que pode, deixa para depois. E aí eu queria um aconselhamento do senhor como médico, do deixar para depois ou deixa para lá, das consequências que isso traz no dia a dia de quem quer cuidar e termina partindo dessa para outra. Como é que é? Claro, as doenças cardiovasculares, elas têm uma particularidade. Elas podem ser assintomáticas. E o primeiro sintoma é um infarto agudo do miocárdio, uma morte súbita. Então, daí a necessidade de alguns exames preventivos. Como a gente sabe que a hipertensão e o diabetes, juntamente com o tabagismo, são as principais causas de óbito e de doença cardiovascular, então é importante você ter pelo menos uma vez por ano, verificar a sua pressão, ter a sua glicemia averiguada e a taxa de colesterol. Como vocês sabem, tem o colesterol bom, que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL. Esse entope a coronária. A gente precisa ter uma ideia de como é que as coisas estão, porque se o tratamento for instituído de forma precoce, o benefício é muito grande. Então a gente vai procurar doença? Não, a gente vai procurar saúde. A gente vai procurar saúde através dos exames preventivos. Sr. Glauco, mas tem aquele que diz assim, eu não sinto nada. Aí, tudo bem, não sente nada. Mas vamos dar uma enxergada assim, porque essa doença do coração, ela vem muito também da hereditariedade, não vem? Vem, a questão genética é muito importante. Importante. Aí, quem é que da minha família teve problema? O que é que matou mais na minha família? A gente sabe que existem os acidentes e tal, mas em termos de doença, as doenças praticamente são as mesmas, familiarmente falando, né? Sim. E aí eu tenho um monte de gente na minha família que morreu de coração, mas eu não sinto nada no coração. Aí é que está. Se eu não sinto, mas eu tenho que me precaver, eu tenho que buscar a informação para ter certeza, não é isso? Sim, porque a doença cardiovascular, em muitos casos, ela é assintomática, não tem sintoma. Então, não dá para se confiar porque você não está sentindo nada. Isso, é a mesma coisa do diabetes. A pessoa, quando vai sentir alguma coisa do diabetes, é porque o negócio já está num estágio bem elevado, né? Perfeito, ainda que tenha ficado diabético há pouco tempo, mas a taxa subiu muito, o corpo responde por isso, né? E a história do... não, é só um pouquinho. É só hoje. A medida do veneno, que é pouquinho. Né? Dizer, eu não vou comer o açúcar, só um pouquinho hoje. É a mesma coisa de... Não, só hoje que eu não vou fazer. Aí só hoje, aí amanhã de novo.
a pessoa tem que criar motivações para poder estar sempre seguindo à risca o que é o melhor roteiro. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, a visita ao cardiologista ajuda bastante. Né? Ajuda, pelo menos uma vez por ano é importante. Passou dos 40 anos, pelo menos uma vez por ano, fazer uma visita ao seu cardiologista. Me fala outra coisa para poder estimular quem está em casa. Se eu vou para o médico, ele sempre arranja uma doença para mim. Médicos com nome nunca elogia o paciente, não, quando está assim. Tá bom, você está bem. É raro, né? Mas acontece com uma certa frequência. Não, eu estou dizendo né? porque uma vez eu fiquei muito envaidecido. Eu cheguei no meu médico e aí seguindo a risca tudo, né? Aí eu fazendo os exames, aí ele disse, você está com as taxas excelentes dessa vez. Está cuidando. Eu fiquei numa felicidade porque quem tem problemas, claro que não vai escutar que está excelente, porque não está, né? Não vale mentir. Mas né? a validação positiva é importante, né? É isso aí. Quero agradecer a sua presença aqui. O programa está terminando realmente. Dizer que é muito bom sempre a gente esclarecer sobre esses problemas, tá bom? Eu que agradeço, Geraldo. Foi um prazer. Bom, a gente vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta em 1h40 da tarde. Não esquece não. Até lá.